Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que alegria poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor e dar início a esse projeto novo, onde eu vou estar aqui compartilhando da palavra nessa página do YouTube. Já faz um tempo que o Espírito Santo está me impelindo para que eu pudesse compartilhar mensagens. E eu acredito que esse é um tempo oportuno e que esse é o momento certo. É como está escrito lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E quando chega esse tempo, nós nos sentimos impelidos, atraídos, vocacionados. Então eu fico feliz, porque eu acredito que esse é o tempo do Senhor na minha vida e na sua vida também. E eu acredito que, de alguma forma, o Espírito Santo está movimentando os seus filhos para que eles possam compartilhar da palavra do Senhor, não necessariamente criar um conteúdo na internet. Esse foi o meu caso, mas não quer dizer que necessariamente tenha que ser o seu. O mais importante é que a gente esteja em movimento, compartilhando de verdades espirituais através da nossa vida, do nosso testemunho e falando, verbalizando, declarando, ensinando a mensagem do Evangelho, porque ela é poderosa para libertar, para salvar e para curar. Então você é muito bem-vindo, você que é meu irmão em Cristo, você que talvez não compactue da mesma fé que eu, quero lhe dizer que você também é muito bem-vindo, que você possa assistir os vídeos, todos vocês possam assistir os vídeos, curtir, compartilhar. Esse também é um momento novo para mim, onde eu me sinto também desafiada, mas é isso aí, vamos lá, porque esse é um tempo de posicionamento. E é sobre esse tema que eu quero falar. O Espírito Santo já faz um tempo que ele vem colocando no meu coração esse tema posicionamento. E eu tenho visto alguns pastores e irmãos em Cristo ministrando, sobre esse tema tão pertinente, tão importante para esse momento da história da igreja. E eu quero contribuir falando um pouquinho mais, Eu quero falar, na verdade, sobre esse tema posicionamento. Eu quero falar um pouco, ensinar um pouco sobre o livro de Esther. Quero compartilhar com vocês alguns discernimentos que o Espírito Santo tem me trazido por meio da palavra. E para esse primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que seria posicionamento. E eu quero deixar aqui a palavra que está lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Olha que palavra poderosa, que palavra tremenda. Essa palavra mexe comigo e eu acredito que mexe com você também. Aqui esse tio de Esther, Mordecai, que eu vejo aqui como uma voz profética, ele sacode Esther. Ele desperta Esther para a posição que ela ocupava. E na posição que nós ocupamos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, nós também precisamos nos posicionar. Eu fico muito feliz quando vejo muitos irmãos em Cristo se posicionando da política, na educação, na igreja, enfim, exercendo influência, falando de verdades eternas. Eu fico muito feliz. E eu estou aqui também para lhe despertar e lhe dizer que Deus conta com você nesse tempo. De que você não está vivo por um acaso, mas para um propósito. O Senhor te livrou, o Senhor te guardou, o Senhor tem te aperfeiçoado para que nesse tempo você possa abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Seja no seu local de trabalho, seja entre os seus familiares, seja nas oportunidades que o Senhor te dá, que você abra a sua boca e pregue o Evangelho. Que você se posicione em conformidade com os valores e princípios que você acredita. Porque o que seria posicionamento? Posicionamento é a ação de você se posicionar
sobre algo que você acredita. É você ter uma atitude de responsabilidade sobre as suas convicções. E aí eu te faço uma pergunta. Quais são as suas convicções? No que é que você acredita? O que é que você imagina sobre esse momento que você está vivendo? É importante nós fazermos perguntas, é importante nós refletirmos sobre o que é que nós estamos fazendo aqui, por que nós fomos criados, qual o chamado de Deus na nossa vida. Esté, ela foi preparada para estar ocupando a posição que ela ocupava. E em dado momento ela precisou ter uma atitude de coragem, de posicionamento, onde a vida dela seria colocada em risco. E por que Esté teve coragem de fazer o que ela fez? Porque ela tinha convicção. Ela assumiu a responsabilidade daquilo que ela acreditava. Então, posicionamento é acompanhado de uma atitude responsável, de quem sabe quem é e para onde vai, de quem sabe quem é e quem ele serve. Então nós precisamos dessa certeza no nosso espírito. Nós precisamos dessa convicção no nosso coração, para que a gente não venha titubear, para que a gente não venha olhar para trás. É por isso que a boa obra do Senhor, ela só vai estar completa naquele grande dia. Até lá o Senhor vai nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós somos os representantes dele aqui na terra. E se nós estamos representando Cristo, nós precisamos representá-los muito bem. Eu não estou falando aqui que nós não vamos falhar. Eu não estou falando aqui que nós não somos limitados. O que eu estou falando é que nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para nos posicionarmos neste tempo. Eu tenho uma filha adolescente dentro da realidade dela, com o conhecimento que ela já tem. Eu motivo ela a se posicionar nos ambientes de convívio dela. Dentro da esfera de influência dela, eu digo para ela, você já pode se posicionar. Você precisa, na verdade, se posicionar como uma cristã. Isso é tremendo. Quando nós podemos nos posicionar baseados não na opinião que nós temos, mas baseados nas convicções que nós temos na palavra. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. E quem tem a palavra de Deus tem tudo. Quem tem a palavra de Deus tem tudo o que precisa para a sua vida. Talvez você pense, eu não tenho nada, como é que eu vou me posicionar dentro da minha casa? Eu não tenho voz dentro da minha família. Se você começar a se debruçar na palavra de Deus, se você começar a renunciar às coisas vãs desse mundo, que são passageiras, se você abrir mão de coisas que são efêmeras e começar a estudar sobre quem Deus é e o que Ele espera de você, sobre quem Deus é e quem você se tornou por meio de Cristo Jesus, querido, você vai ser uma voz e não um eco. Você vai fazer diferença nesse mundo dos iguais. E é isso que o Senhor espera de você. É isso que, quem sabe, está faltando para a sua vida. É isso que muitas das vezes as pessoas, quando estão carentes, acabam fugindo dos seus propósitos, se posicionando de maneira equivocada e abraçando ideologias que nada têm a ver com Deus e com o seu plano original. Então, quem sabe Deus não está te resgatando para que você volte a se posicionar, comece a se posicionar com base em verdades que são imutáveis, que estão aqui contidas na palavra dele, que é poderosa e que é eficaz para transformar. Posicionamento é algo extremamente necessário para quem é cristão. Nós não podemos ser cristãos e vivermos como 007, como pessoas anônimas. Eu volto a dizer que nós não precisamos abraçar a missão de outras pessoas. Existem pessoas que foram convocadas para estar aqui como eu estou.
se posicionando publicamente no que diz respeito a criar um conteúdo, fazer vídeos e compartilhar no YouTube, no Instagram. Outras estão se posicionando publicamente nos seus locais de trabalho, em oportunidades em que o Senhor concede. O que eu sei é o seguinte: esse é um tempo de nós nos prepararmos. Esse é um tempo de nós falarmos. Esse não é um tempo de nós nos calarmos. Esse é um tempo de nós andarmos sensíveis à voz do Espírito, percebendo o que Ele quer de nós para esse, o que Ele quer de mim e de você, de todos nós para esse tempo. Existem dois tipos de posicionamento que eu quero falar, que é o posicionamento individual, secreto, e o posicionamento público. Então, antes de eu estar aqui me posicionando publicamente, antes eu precisei me posicionar de maneira individual aqui no meu secreto. Essa é uma responsabilidade minha que eu não posso transferir para ninguém. Esse é o primeiro posicionamento que nós precisamos ter como cristãos. Um posicionamento espiritual, individual, secreto. E eu quero trazer aqui a palavra do Senhor, que está lá em Mateus 6, dos versículos 6 ao 7, que diz assim: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, o nosso primeiro posicionamento é em secreto. Nós não podemos sair por aí nos posicionando de boa vontade se não houver um posicionamento espiritual. Um posicionamento espiritual onde nós vamos estudar a palavra. Nós vamos conhecer a vontade de Deus. Nós vamos discernir esse tempo por meio da palavra. Nós vamos jejuar. Nós vamos nos posicionar espiritualmente, nos fortalecer no nosso espírito para poder nos posicionar conforme a vontade de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você vai precisar esperar demais para poder se posicionar. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu lembro que logo quando eu me converti, com pouco conhecimento que eu tinha, eu comecei a fazer algumas reuniões dentro do meu condomínio, pregando o evangelho para as minhas amigas mais próximas. Reunindo na minha casa, indo para a casa de uma, depois indo para a casa de outra. Ali eu já estava me posicionando. Eu lembro que na minha faculdade, com alguns poucos anos de conversão, em algumas situações eu precisei me posicionar, inclusive dentro da sala de aula. Pedi a oportunidade ao professor. Naquele momento eu me senti impelida. E com sabedoria eu me posicionei sobre uma situação que aconteceu dentro da sala. Então eu não estou falando aqui que para nós nos posicionarmos, nós vamos precisar passar anos e anos estudando. É necessário que a gente estude. É necessário que a gente se prepare. Nesse caminho nós vamos falhar. Mas nós temos o Espírito Santo para nos aperfeiçoar. Nós não precisamos parar. Nós não podemos parar. O que eu quero dizer é que antes de nós nos posicionarmos publicamente, ou na medida que nós nos posicionamos publicamente, nós precisamos nos posicionar especialmente, primeiramente, individualmente aqui no secreto. Porque é aqui nesse lugar que nós desenvolvemos relacionamento pessoal com Deus. Nós não podemos ir para a frente de batalha vulneráveis. Nós precisamos estar aqui no nosso relacionamento pessoal com Deus, ouvindo a voz, aprendendo a discernir a voz do Espírito Santo, sendo ministrados pela palavra, crescendo numa fé robusta, aprofundando as nossas raízes no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, para a igreja de Cristo, para esse tempo. Foi isso que Mordecai ensinou para Esther.
E foi por isso que na hora que Esther precisou se posicionar publicamente, ela fez isso com coragem, ao ponto de entregar a própria vida dela se assim fosse necessário. Será que nós estamos preparados para isso? Porque eu acredito que Deus está levando a igreja para um novo nível. Na medida que Jesus se aproxima, diante de todos os sinais que antecedem a volta de Cristo, nós precisamos, como igreja, estar preparados para declarar o mesmo que Esther declara nos versículos seguintes. Se precisar que eu morra, eu morrerei. O que é isso? É uma convicção. Não é um posicionamento vazio, vago, mas é uma mensagem de quem sabe quem é em Deus. Em nenhum momento aqui você vai ver o nome de Deus. Mas é notório que Deus se faz presente no livro de Esther desde o início até o final. O posicionamento de Esther revela essa fé convicta em um Deus todo-poderoso. E nós estamos sendo preparados para isso também. É isso que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Homens e mulheres convictos têm se posicionado em países onde eles sofrem perseguição religiosa. Eles não têm se calado, eles têm se posicionado no meio dos seus familiares, nas suas aldeias, nos seus locais de trabalho, mesmo sabendo que eles correm sério risco de morte, eles não se calam. De alguma forma, eles buscam fazer o evangelho de Cristo notório. E esse é o tempo da igreja também se posicionar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, amor e moderação. Então, é diante dessa verdade que nós precisamos avançar como igreja. Porque nada e nem ninguém pode impedir a marcha da igreja. Você está sendo convocado pelo Espírito Santo para se posicionar, mas para se posicionar da maneira correta. Para abraçar essa verdade absoluta e não ideologias de homens, ideologias diabólicas. Esse tipo de posicionamento só traz morte para quem abraça. Mas quando nós nos posicionamos da maneira correta, esse primeiro posicionamento individual, aí nós podemos continuar nos posicionando publicamente. Esse é o segundo posicionamento, que é o posicionamento público, que foi isso o que aconteceu com Esther. Lá em Colossenses 3,17 diz assim, ó, tudo que fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então, todo posicionamento que nós tivermos precisa ser para a glória de Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos o Mestre, e nós temos o seu Espírito que nos guia e nos direciona para todas as coisas que nós nos propusermos fazer aqui no mundo. Mas esse é um tempo de posicionamento. Foi isso o que Esther fez. Mordecai sacudiu Esther, chamou a atenção de Esther para tudo aquilo que ela já tinha aprendido outrora. E esse é um tempo onde profetas, homens e mulheres de Deus, precisam despertar. Aqueles que estão em posições de liderança, porque todos nós assumimos algum tipo de liderança na vida, para que esses não se calem, para que esses não se intimidem. E quem sabe, Deus não te colocou aonde Ele te colocou, para que você possa cumprir a sua missão e possa fazer notório a mensagem do Evangelho de Cristo. Queridos, eu estou muito feliz e quero deixar com vocês essa mensagem. Eu espero com mais frequência estar trazendo outros vídeos. A princípio eu quero trazer um pouco sobre alguns ensinamentos que esse livro de Esther traz e nos enriquece, nos ensina e contribui para que a gente possa se preparar de uma maneira eficaz para esse tempo tão desafiador.
mas que eu sei que a boa mão do Senhor estará sobre todos nós. Porque essa obra não é nossa, essa obra é do Pai. E quem vai fazer o que precisa ser feito somos nós, mas por meio do seu Santo Espírito. Então, queridos, que Deus os abençoe. Eu estou muito feliz de dar início aqui a esse vídeo. Eu peço que você curta, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conduza nessa nova estação da sua vida. Deus é contigo. Deus abençoe.